Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor por essa reunião de terça-feira, onde nós podemos desfrutar um pouco da palavra, podemos ter uma oportunidade de nos voltar ao Senhor, de ganhar pequenas porções da palavra e ter um melhor entendimento, utilizando literaturas saudáveis, né? A literatura que nós estamos usando essas terças-feiras é este livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. A glória do ministério da nova aliança. Nós estamos começando agora o capítulo 3, a única linha ministerial 2. Nós vimos na semana passada, nas últimas 3 semanas, nós vimos a única linha ministerial 1, né? E agora nós vamos começar a única linha ministerial 2. Senhor Jesus. Um pequeno resumo, a única linha ministerial 1, nós tocamos que nós temos apenas um único ministério da nova aliança. Graças ao Senhor. Esse ministério da nova aliança, ele tem como função fazer a vontade de Deus na terra. O primeiro ministro da nova aliança foi o próprio Senhor. Graças a Deus. Ele foi para nós um protótipo de um ministro de excelência, né? Um protótipo de um ministro que o Senhor quer colocar para todos nós. Que o Senhor quer criar em nós por meio da sua vida, né? Aí depois deu sequência e mostrou para nós que após a sua morte, ressurreição e ascensão, o Senhor enviou os seus apóstolos, que deram continuidade a esse ministério, a essa linha ministerial. Amados, é muito importante nós compreendermos essa questão da linha ministerial, porque a linha ministerial, ela vai de encontro à vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela vai seguindo nessa linha ministerial, graças ao Senhor. Amém. Mas aí nós tocamos o quê? Que os 12 ali, os apóstolos ali no início, principalmente ali no livro de Atos, eles foram fiéis ali ao que o Senhor comissionou, né? No início ali você via 3.000 salvos aqui, 5.000 salvos aqui, eles foram fiéis ali em oração, em busca. Mas sabe, irmãos, algo que nós precisamos tocar nessa noite, que toda vez que nós nos levantamos para o Senhor, levantamos para fazer a vontade do Senhor, haverá perseguição. É verdade. E isso, quanto antes nós tocarmos nisso, mais rápido nós nos voltaremos ao Senhor. Amém. Mais rápido nosso coração voltará ao Senhor. Né? Então, após os apóstolos, os 12 apóstolos ali na sua linha ministerial, veio o apóstolo Paulo. Mas Paulo ele veio justamente nesse contexto. Amém. Eu vou abrir com os irmãos, peço para os irmãos abrirem Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu vou ler para os irmãos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, o mártir, né? E fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos 7 mostra o martírio de Estevão, né? Atos 8 já coloca o início da perseguição ali da igreja, que muitos saíram. Agora, tem um grande detalhe. Quando eles saíram, aonde eles iam, pregava-se o evangelho. Amém. Senhor Jesus, sabe, nós vamos tocar nessa noite que o resultado do ministério da nova aliança em nós é pregar o evangelho. Amém. Você quer saber se você está bem com o Senhor? Você está alinhado com o Senhor? É só ver o seu viver como está em relação ao evangelho. Isso é um bom parâmetro para nós. Então ali eles saíram e pregaram o evangelho. Foi nesse contexto que o Senhor chamou Paulo, num contexto onde que a igreja estava sendo perseguida. E o Paulo, ele aqui no livro, depois os irmãos podem abrir a partir da página 43, mostra algumas etapas de Paulo, do trabalhar do Senhor em Paulo. Paulo foi um servo do Senhor, dos mais usados no Novo Testamento. Mas assim, como nós acabamos de ler, em Atos capítulo 8, ele ainda era alguém como Saulo, perseguidor da igreja. Então, irmãos, isso precisa nos iluminar nessa noite, que o Senhor pode operar em nossas vidas. Alguns estágios que eu vou citar nessa noite, a gente pode se ver neles. Fala, poxa, eu parei nesse estágio. Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor avançar na minha vida? O que o Senhor pode fazer para ganhar o meu coração? Porque de um inimigo para uma das pessoas, um dos servos mais usados no Novo Testamento, poxa, então o Senhor pode fazer algo em mim. Amém. Senhor Jesus, graças ao Senhor.
Então, esse foi o contexto que Paulo foi chamado. Isso já na sequência de Atos. Atos é um bom livro para nós vermos a linha ministerial, porque ela vai colocando a ordem de alguns acontecimentos logo no início da igreja. E ela mostra com vários detalhes o mover do Senhor por meio dos seus servos. Atos capítulo 9, por exemplo, ele mostra a conversão de Paulo e a separação dele para o Evangelho. Amém. Do versículo 1 ao 19 mostra ele sendo convertido, tendo uma experiência com Deus, e também mostra ele sendo separado pelo Senhor. Vou pedir para os irmãos aqui, capítulo 9, nos primeiros versículos o Senhor se apresenta, versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui já foi um primeiro clarão da questão da obra de Paulo. Sim. No versículo 15, o Senhor fala para Paulo, o contexto, né? Aqui estava a questão de Barnabé, com Ananias, e a experiência em relação a Paulo. Para que o Senhor estava chamando Paulo? Ele deixou aqui: vai porque, versículo 15, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sabe, irmãos, tem 2 pontos nesses 2 versículos que nós precisamos tocar quando se refere à linha ministerial, à única linha ministerial. O primeiro item trata de levar o nome. Sim. O primeiro item, muitas vezes nós já estamos até um certo ponto claro, é levar a pessoa do Senhor para onde nós estivermos. Sim. Agora o segundo ponto: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Muitas vezes nós não ganhamos a exata clareza desse versículo. Quando nós nos posicionamos para o ministério, vai ter um sofrimento, mas não por ao acaso, mas para nos aperfeiçoar. Aqui depois pegando com mais calma, os irmãos podem abrir o livro de Atos, mostra que todas as vezes que ele teve um sofrimento, teve um aperfeiçoamento. Então toda vez que em nós vem um sofrimento, quando nós estamos pautados na única linha ministerial, é para sermos aperfeiçoados. Amém. Louvado seja o Senhor. Então o primeiro aspecto foi a sua conversão, foi uma questão objetiva. Ele teve uma experiência com o próprio Senhor. Agora, o segundo ponto, a partir do capítulo 9, ele fica em Damasco e depois ele vai para Tarso. Tarso, se nós formos pegar cronologicamente, 2 Coríntios capítulo 12, fala que mais ou menos no mesmo período, quando ele estava em Tarso, ele teve uma experiência celestial. Ele teve uma experiência de ouvir palavras inefáveis. Ele fala que ele foi ao terceiro céu, se do corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe. O fato que Paulo tocou na dimensão de Deus, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, isso é algo muito grande, e esse princípio ele precisa tocar em nós. Amém. Porque muitas vezes quando nós falamos em servir o Senhor, nós lembramos de tantas coisas que precisamos fazer, e pulamos algumas etapas. Amém. Essa etapa, Deus considera de suma importância. Qual é a minha experiência com Deus? Amém. Não só a que eu tive lá atrás quando eu recebi o Senhor, mas qual é a objetiva? Né? Um dia nós recebemos o Senhor, tocamos o Senhor, mas qual é aquela experiência subjetiva, onde que Deus falou algo para você e somente para você? Amém. Isso, sabe, irmãos, essa experiência de 2 Coríntios capítulo 12, isso governou a vida de Paulo. Sim. Ele não tinha mais como ser a mesma pessoa. Verdade. Então essa etapa é uma etapa muito importante para nós. De uma maneira simples, qual é a nossa experiência com a vida do Senhor? Sim. Qual é a nossa experiência com a pessoa do Senhor? O quanto desse nome que eu vou levar para outros, ele é efetivo na minha vida. Verdade. O tanto que ele é efetivo na minha vida, é o quanto que ele vai poder levar para as pessoas. E ali em Tarso, o Senhor colocou de uma maneira rica na vida de Paulo. Sim. Irmãos, o Senhor está falando hoje para nós. Ele quer dar para todos nós. Amém. Ele quer dar essa experiência íntima e subjetiva. Amém. Só que não parou aí. Em Tarso, quando ele estava em Tarso, Barnabé, aqui depois os irmãos podem ler o contexto ali de Atos, Barnabé pegou Paulo em Tarso e levou para Antioquia. Em Antioquia ele ficou 1 ano ali. Esse 1 ano em Antioquia, agora tudo isso que ele recebeu do Senhor, objetivamente na sua experiência e subjetivamente uma experiência rica, agora ele precisa viver a vida da igreja. Sim. Em Antioquia é o momento de Paulo viver a vida da igreja. Aí eu peço para os irmãos abrirem em Atos capítulo 13.
versículo 1. Senhor Jesus. Amém. Atos 13, versículo 1. Eu vou ler para os irmãos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, está falando da igreja de Antioquia. Onde é que o nome de Paulo aparece? É o último. Então, de repente, ele foi em Antioquia lá para liberar belas mensagens. Não, irmãos. Tipo, a Antioquia ali, está precisando que alguém leva lá o mantimento para a casa do Ananias. Quem? É Saulo. O que vai fazer? É Saulo. Precisa pegar no batente e ajudar. É Saulo. Ele estava ali era o conservo. Aprender a viver a vida da igreja. Amém. Um viver em coordenação. Agora você recebeu toda a palavra, agora aprende a viver com os irmãos. Sim. Irmãos, muitas vezes a gente recebe algo do Senhor, mas na hora que a gente vai viver com os irmãos, na comunhão, viver ali, principalmente agora que nós estamos numa esfera mais online, aí o que acontece? Aí já não tem aquela sincronia, né? Aquela sincronia, porque muitas vezes eu paro naquela minha experiência, mas o irmão, só ouvir o irmão, aprendeu a ouvir o corpo, aprendeu a ouvir os irmãos. Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor que essa é uma outra etapa. Amém. Então a primeira etapa é uma experiência objetiva. Sim. A segunda etapa ele recebeu toda a revelação de Deus, né? No final ele foi muito usado, escrevendo pelo menos 14 epístolas, né? Foi muito usado no seu ministério epistolar. Mas aí também o viver da igreja, o viver normal da igreja. Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor. Aí continuando aqui no capítulo 13 de Atos, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amados, depois que nós tocamos o Senhor de uma maneira que Ele apareceu para nós, depois que a palavra do Senhor começou a permear o nosso ser, a ponto de nos ganhar, de o nosso coração estar voltado para o Senhor, depois que nós estamos ali, o resultado, a consequência é agora eu querer viver com os irmãos. Depois que eu toco na palavra, você já percebeu, irmãos, que nós desfrutamos da palavra, a consequência é querer levar para alguém? Sim. Levar para um irmão perto, ou de repente está no trabalho. Quer dizer, é a consequência. Agora que eu aprendi, estou ali aprendendo a viver em coordenação com os irmãos, agora o Espírito fala: eu não tenho o que fazer. Agora separa. Agora separa. O Senhor quer nos separar para esse ministério. O Senhor tem nos separado para esse ministério. Nós possamos estar atentos a isso. Sim. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Aí Atos 13... eles são separados para o Evangelho. Sim. São levados a Atos 3 aqui, mostra que os judeus não receberam a palavra. Sim. Eles não receberam. Aí Paulo e Barnabé se voltaram para os gentios. Só que ainda no capítulo 13 tem um princípio muito interessante. Eu lembro na época isso 17 anos atrás, que eu fiz o CEAP, é o Centro de Aperfeiçoamento à Propagação do Evangelho. Amém. Qualquer coisa pode pesquisar no YouTube, que tem muito itens falando sobre o CEAP, onde nós somos aperfeiçoados. Eu fui muito ajudado quando eu ainda era adolescente. Mas eu lembro que um coordenador falou algo para mim que isso nunca mais eu esqueci, que me marcou. Deus olha a nossa ação, mas muito mais a nossa reação. Amém. Mais do que a nossa ação, é a nossa reação. E Deus olha para isso. Muitas vezes a ação de servir, de fazer e tal, Deus está olhando. Mas a reação frente às situações, Deus também está olhando. Como nós nos deparamos. Sabe por quê, irmãos? Porque na reação, nós mostramos claramente o quanto que Deus ganhou o nosso coração. Quando vem ali, por exemplo, Jesus, ele teve o seu ministério ali, como nós vimos em semanas anteriores, de levar a palavra. Mas quando ele se deparou com a injustiça, ele se calou. Silêncio, a reação à injustiça, ele silenciou. Então aqui, igual modo, por exemplo, se nós pegarmos o final do capítulo 13, versículo 50, os irmãos podem ler, versículo 50, capítulo 13 de Atos. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Alguém gosta de ser expulso? Não. Quem gosta de falar assim, você entrar num lugar e falar: não, você não pode ficar aqui não, você sai. Como é que você age assim? Não, tia Rosa, você aqui não, sai. Imagina, se coloca expulsando-os, parece simples de falar. Agora, lê comigo o versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos,
O resultado, a reação para a perseguição no ministério da nova aliança é se alegrar. É se alegrar no espírito. Por exemplo, o dito natural é: pisei no seu calo, eu vou gritar. Pisei no seu pé, eu vou revidar. Esse é o nosso item natural, a resposta natural. Agora, a resposta espiritual é se alegrar. Graças ao Senhor. Então nós vamos tocar, porque nessa linha ministerial, irmãos, nesse único ministério nós estamos hoje. E hoje o Senhor conta com a nossa reação espiritual. Frente a tantas perseguições, qual é a nossa reação? O Senhor está nos perguntando: qual é a sua reação? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Continuando no capítulo 15, né? No capítulo 14, perdão. No capítulo 14 eles foram para os gentios, mas não por isso foi algo fácil. Pelo contrário, o evangelho avançava, mas na medida que o evangelho avançava, depois os irmãos podem ler em casa, pode pegar o capítulo 14 de Atos, eles eram perseguidos. No final aqui, no versículo 19 de Atos 14, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, intrigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Amém. Senhor Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente pode pensar: poxa, então um dia que eu for apedrejado aí, eu vou fazer isso. Não é assim, isso é uma questão objetiva. Muitas vezes a gente está sendo apedrejado na sua mente. Sua mente apedrejada diariamente. Sim. Vai ver uma notícia e apedreja. Sim. Tudo tentando apedrejar para você largar a sua linha, largar a família que você está cuidando, as pessoas que você está, apacentando, né? Largar o seu ministério. Amados, é isso, deu como morto. Isso aí já não está mais. Aí eu levanto, eu vou continuar. Bateu a poeira. Bateu a poeira e vamos avançar. Amém. Amados, isso é a reação. Sim. Graças ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então, amados, adiantar, no capítulo 15 de Atos, ele mostra a segunda onda de problema. Sim. A primeira onda nós vimos em Atos 8, depois que os apóstolos ali levantaram e pregaram o evangelho de uma maneira maciça ali, ganharam muitas pessoas, o que aconteceu? Teve uma perseguição que teve uma debandada, ele levantou Paulo. O segundo item, a segunda onda é esse Atos 15. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Alguns indivíduos, eu vou ler para os irmãos, perdão. Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então vamos lá. Quando teve ali o Senhor ganha ali, Paulo vai para trás, nessa experiência, nesse inteirinho, em Atos capítulo 12, Pedro foi salvo ali por um anjo. Sim. Depois os irmãos podem ler ali com mais calma. Mas ali, assim, Tiago já tinha sido, ele tinha sido apedrejado. Tiago é discípulo, né, apóstolo, tinha sido apedrejado. Aí depois ali, viu que isso agradou os judeus, queriam perseguir Pedro também para apedrejado, não, tinha sido martirizado, perdão. Aí Pedro já estava preso, Pedro já tinha sido sentenciado, e veio um anjo ali, levou e tirou Pedro ali. Por quê? Porque muitos oravam. Sim. Depois os irmãos podem pegar ali em contexto, os irmãos da igreja oravam e intercediam por Pedro. Isso também é um princípio para nós, sabe, irmãos? Nós oramos para os irmãos que estão à nossa frente. Muitas vezes a gente acha que os irmãos que estão à nossa frente são imbatíveis. Os irmãos ali estão pedindo misericórdia. Então o fato de nós orarmos também para os irmãos, orar pelos irmãos que estão nos abençoando, estão nos guardando, Senhor Jesus. Então esse é o princípio que nós precisamos tocar. Então o que acontece? Mas Pedro ali, com essa perseguição, ele, por exemplo, ele não podia ficar mais visível, né? Ali em Jerusalém não tinha condições, ele tinha que ficar ali mais oculto, né? Tinha que ficar ali mais de repente ao redor de Jerusalém, não podia ser tão presente. Se fosse presente ia ser martirizado, né? Aí quando começou Pedro a ocultar, o que acontece? Quando a palavra profética ela começa a sair da sua vida, Paulo pregando o evangelho e Pedro ocultou. Quando a palavra profética ela já não está tão efetiva ali, o que acontece? Começa a entrar a mistura vai introduzindo, a mistura vai entrando, né? A mistura ela vai adentrando, sabe, irmãos? Um item que um servo muito amado, foi muito usado no século XX, falou que isso também é outra coisa que me marcou. Ele falou assim: a coisa que Deus mais abomina é a mistura. Não é muitas vezes se eu sirvo ou não sirvo, mas se eu sirvo, mas eu sirvo misturado. Eu sirvo com Deus e com outra coisa. E isso nós precisamos tocar. A mistura, irmãos.
ali nos evangelhos, o Senhor nos alerta em relação ao fermento dos fariseus, dos herodianos e tal, que é a mistura. Aqui, como nós lemos aqui, olha só, olha como é que é falado, não fala os irmãos, os apóstolos, os presbíteros, olha como é que é falado na Bíblia, como é que é citado. Alguns indivíduos, você queria se lembrar como indivíduo, né? Que desceram da Judéia, ensinavam os irmãos, ou seja, se não circuncidar, segundo o costume de Moisés, não poder ser salvos. Ele adicionou algo à salvação, né? Adicionou algo à salvação ali. Você pode ser salvo, mas você precisa ter mais um item aqui. E esse item, pode reparar, está sempre atrelado, essa mistura, à minha bagagem. A bagagem deles naquela época era a bagagem ali da antiga aliança, de Moisés. Mas eu pensando, qual é a pior religião que tem? Qual a pior maneira de misturar? A minha. Sim. A minha religião, a minha bagagem. Eu estou com 34 anos, vou fazer 35, cresci, né? Como fala, nasci na vida da igreja, cresci, servi o Senhor, fui para o SEAP no Amazonas, fui não sei aonde, dormi com os ratos, aconteceu isso, preguei o evangelho debaixo de chuva, aconteceu, fiquei sem dinheiro, ilhado. Agora vou pegar tudo isso aqui agora, né? E vou carregar nas minhas costas. Irmãos, o Senhor quer de nós, toda vez que nós voltarmos ao Senhor, voltar como o primeiro amor. Aleluia. Invocar o Senhor como, hoje, pela primeira vez, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pela primeira vez, um irmão acabou de chegar e falou, irmão, faz isso. Opa, o Espírito falou pelo irmão, então eu vou ouvir, faço isso. O Espírito está falando. Eu sou guiado pelo Espírito, sou guiado pela minha bagagem. Aí quando eu boto a minha bagagem, valores, que eu coloco e misturo, vou ter problema, vou ter dificuldade para caminhar, eu vou ter dificuldade. O Senhor está pedindo liberdade da minha bagagem. Toda vez que a bagagem, que a mistura apareceu, irmãos, deu problema. Porque parece espiritual, mas tem meu ainda. E o Senhor hoje está querendo tratar com isso. Isso é um item, foi abordado um pouquinho no livro, que é muito rico para nós tocarmos. O fato que, passando adiante, em Atos capítulo 16, tocando nessa linha ministerial, essa única linha ministerial, é tocar as experiências que Paulo teve que passar. Então, além de pregar o evangelho, ele teve que passar por tudo isso. Ou seja, você está pregando o evangelho, o que você diz? Esse Atos capítulo 15, desemboca em Atos 21. Atos 15 não foi tratado, teve uma reunião, foi tratado, não tratou essa mistura. Atos 21 já estava totalmente fermentado. Depois os irmãos pegam e lêem o contexto. Mas, ou seja, Paulo estava ali pregando o evangelho, mas ainda tinha que conduzir com uma situação sempre, já tinha problema para cá e tinha problema de cá. Mas sabe, irmãos, esse é o princípio. Em Atos 16, mostra alguém que tem um coração, o coração do ministro da nova aliança. Amém. Atos 16 ele mostra o coração do ministro da nova aliança. Atos 16 aqui, os primeiros versículos, o versículo 5 de Atos 16, já mostra a situação de crescimento. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Aleluia. A partir do versículo 6 ao versículo 10, mostra alguém que é sensível. Amém. O Senhor fala, para cá, é para cá, é para lá, é para lá. Eu botei isso, não, mas o Senhor falou o contrário, então é o contrário. Me arrependo rápido. Sim. Sabe, é sensível em espírito. Amém. Aí alguém que prega o evangelho, que está à frente, mesmo com meio a perseguição. Sim. Aí depois teve a questão da Lídia, né, que foi salva. Sim. Onde ele foi levado para lugares que até então não eram os lugares que procurava, no rio, né? Aí a questão ali da jovem adivinhadora, né, que ali no caso expulsou um demônio. Aí o que acontece? Ele foi preso, né? Barnabé, ele foi preso. Aí, continuando aqui, só colocando a questão do contexto, agora eu vou pegar o ponto, né? No versículo 23, depois que ele foi preso, e depois, versículo 22 de Atos 16, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Sabe, amados? Olha só, quer dizer, ele foi fiel à visão, estava sensível ao Espírito, e olha para onde isso levou ele. Sabe? Aí corrobora com aquele Atos 9 que nós vimos. Não vimos? Ele vai levar o meu nome, mas vai ter um sofrimento. Corrobora? Só que aí que está, sabe, irmãos? Na época que eu prestava vestibular, o professor usava muito. Aí que está o bizu.
Né? O bizu está aí, está o macete. O que acontece? Quando teve essa experiência, o Senhor vai olhar agora para a sua reação. Qual é a sua reação, Paulo? Você não ganhou a palavra? Já não tem a palavra? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação, tio César, no seu trabalho? Qual é a sua reação nessa situação que você está passando? Eu sou aquele que invoca e louva o Senhor? Ou eu sou aquele, não dá para mim não, calma aí. Eu estou servindo todos os anos, estou fazendo tudo certo, tem que passar por isso? Irmãos, aí eu já perdi a bênção. Já perdi a bênção, já foi. Olha a reação desse. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Aí tem um ponto. Sabe, irmãos, quando a nossa reação é por aquilo que nós vimos, não, calma aí, eu vou louvar porque eu vi algo. Eu vou louvar porque o Senhor me deu algo. Sim. Quando a minha reação ela vai de encontro a isso, sim, irmãos, tem gente que está olhando. É verdade. Tem pessoas que estão olhando. No seu trabalho, tem pessoas que estão olhando. Estão vendo o seu testemunho, estão observando. Muitas vezes você não falou, mas estão olhando ali para você. Olha, o cristão, você falou outro dia, então estão te olhando. Aí a reação dele frente a isso, está com o pé preso e tudo, é louvar e cantar. E outros escutaram. Mas olha lá, irmãos, versículo 26. Deus viu a reação de Paulo, não viu? Sim. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto, sim, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Não, Senhor Jesus, amém, que frente à situação nós possamos ter esse coração de louvar o Senhor, amém, de ter um coração de levar o Evangelho, amém, de ter um coração de buscar a presença do Senhor, amém, Senhor Jesus, perceber, irmãos, que essa perseguição vai ter, sim, mas a minha reação ela vai de encontro àquilo que o Senhor que me deu, aleluia, o Senhor nos deu, sim, Senhor Jesus. E aqui depois o que teve uma experiência forte com o Evangelho, o carcereiro é salvo, famílias são salvas, sabe? Muitas vezes por trás para a família ser salvo, irmãos, alguém tem que pagar um preço. É verdade. E muitas vezes esse preço quem vai pagar é você. Sim. Quem vai pagar esse preço, quem vai para a cadeia é você. Sim. Ah, mas por quê? Porque é você. É o Senhor te escolheu. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, o Senhor escolheu para sofrer isso. Mas, irmão, esse sofrimento produziu frutos. Sim. Então vamos sofrer louvando o Senhor. Amém. Porque você imagina, se ele tivesse reclamado, será que a prisão ia ser arrebentada toda? Não sei, né? Então, se depende da sua situação, será que o Senhor vai conseguir avançar? Somos aqueles irmãos que louvam o Senhor frente a situações, frente a situações adversas, né? Senhor Jesus, aí foram salvos, muitos foram salvos e ele depois, ele continuou. A próxima semana, o irmão vai dar prosseguimento na ida de Paulo para Tessalônica, a experiência, e vai completar também com João, nessa única linha ministerial. Graças ao Senhor, nós possamos ter esse coração de estar voltado ao Senhor e caminhar pelo aquilo que Ele tem nos dado, na sua única linha ministerial. Jesus é o Senhor. Amém.